Boa noite, irmãos. Nós estamos aqui para louvar e adorar o nome do nosso Deus. Sendo assim, vamos iniciar fazendo uma oração, agradecendo ao Senhor pela sua graça, pela sua misericórdia, porque Ele tem nos guardado, Ele tem nos abençoado. E como igreja, nós podemos e devemos ser gratos ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai, neste momento nós te louvamos, nós te agradecemos, te louvamos, ó Deus, por cada um dos irmãos, mesmo que ausentes, ó meu Deus, está participando deste culto. Nós te louvamos, te agradecemos e te pedimos, Senhor, derrama a tua bênção, a tua graça, a tua misericórdia sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. O texto lá de 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 9 e também o versículo de número 10, diz o seguinte: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. A esse Deus que fez uma grande obra nas nossas vidas, a esse Deus nós louvamos. A palavra está com os nossos irmãos do Ministério de Louvor, que vão adorar ao nome do nosso Deus. Amém. O primeiro cântico que nós iremos cantar, ele diz que a nossa esperança está no amanhã. E essa esperança ela só é possível porque o nosso Salvador está vivo. Jesus Cristo, ele vive e ele reina. Vamos cantar, porque ele vive.
minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Amém. Glórias ao Senhor. E por mais que o mundo tente nos abalar, nós seguimos confiados em Jesus Cristo, o único e verdadeiro. Me parar, eu não vou desanimar, eu confiarei em ti. E se no deserto eu passar, eu não vou desanimar, eu confiarei em ti. Minha fé está firmada no meu Salvador, meu castelo forte ele é. Meu refúgio, segurança, nele firme estou. No Senhor não vou me abalar. Confiarei em ti. Se o Senhor é por mim, quem será contra mim? Confiarei em ti. Se o Senhor é por mim, quem será? Confiarei, não temerei. Se o mundo tentar me parar, eu não vou desanimar, eu confiarei em ti. E se no deserto eu passar, eu não vou desanimar, eu confiarei em ti. Minha fé está firmada no meu Salvador, meu castelo forte ele é. É meu refúgio e segurança, nele firme estou. No Senhor não vou me abalar. Amém. Que nossa vida seja realmente para o louvor do Senhor. Mais que um amor e uma
vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu Santo Deus, eterno Pai, graças nós te damos, ó Deus, por esse privilégio que nós temos, ó Deus, de te louvar, de engrandecer o nome do Senhor, ó Pai. Mesmo, ó Deus, em meio a tanta dificuldade, ainda assim, ó Deus, nós podemos sentir alegria em louvar o teu santo nome. Santo Deus, que nós possamos seguir confiados no Senhor, confiados, ó Deus, que o Senhor é o autor da nossa fé, que o Senhor, ó Deus, nos criou e seguirá nos mantendo. Graças nós te damos, ó Deus. Isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós louvamos, engrandecemos o nome do nosso Deus, tendo a oportunidade não somente de louvar o nome do nosso Deus, mas também de ouvir a sua palavra. Eu convido aqueles que se encontram em suas casas, em seus lares, a abrirem suas Bíblias lá em Êxodo, capítulo de número 28. Êxodo, capítulo de número 28. Nós vamos ler do versículo de número 27 até o versículo de número 30. Êxodo, capítulo de número 28, versículos de número 27
até o versículo de número 30. Que diz assim a palavra do nosso Deus: fará também 2 argolas de ouro, e as porás nas 2 ombreiras da estola sacerdotal, abaixo, na frente dele, perto da sua junta, sobre o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal. E ligarão o peitoral com as suas argolas, as argolas da estola sacerdotal, por cima com uma fita azul, para que esteja sobre o cinto da estola sacerdotal. E nunca o peitoral se separará da estola sacerdotal. Assim Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no santuário, para memória diante do Senhor continuamente. Também porás no peitoral do juízo o Urim e o Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão quando entrar perante o Senhor. Assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, neste momento nós te louvamos, nós te agradecemos e te pedimos que o Senhor possa tocar no nosso coração, falando-nos, Senhor meu Deus, através dessa palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje eu gostaria que nós meditássemos sobre o papel do sacerdote, porque afinal das contas somos todos sacerdotes, uma vez que fazemos parte do sacerdócio universal dos crentes. Todos nós fomos chamados para sermos sacerdotes diante do Senhor. As vestes sacerdotais, elas eram constituídas de várias partes. O registro aí em Êxodo, capítulo de número 28, versículo de número 4, diz exatamente quais partes eram. Mas há uma parte da veste que me parece ter um papel central. Parte essa detalhada que apontava para a função representativa dos sacerdotes. E é sobre essa função dos sacerdotes, essa função representativa dos sacerdotes, que eu gostaria de falar nesta noite. Em primeiro lugar, eu gostaria de destacar uma coisa muito importante. Os sacerdotes, eles têm um papel diante do povo de Deus, de serviço. Os sacerdotes, diante do povo de Deus, eles vêm para servir o povo. Os sacerdotes, eles levam o peitoral, esse peitoral com 12 pedras, simbolizando ali o povo de Deus, cada uma das 12 tribos de Israel, peitoral ligado por ombreiras, por 2 argolas de ouro, e ligada ao cinto, pela estola sacerdotal. O sacerdote deveria se cingir como um servo, levando o povo de Deus, fazendo esse papel exatamente de estar representando o povo de Deus diante do seu Deus. Tanto é que os nomes das 12 tribos de Israel também estavam gravadas nas ombreiras dos sacerdotes. Essas ombreiras que eram ligadas à estola sacerdotal. Vemos isso claramente registrado em Êxodo capítulo de número 28, versículo de número 11 e também o versículo de número 12. Isso apontava para o supremo sacerdote, para o sumo sacerdote Jesus, que tomando o jugo que estava sobre mim e sobre você,
Ele levou a nossa culpa e Ele é o nosso supremo sacerdote. Tomou e colocou todo o jugo que era para vir sobre a minha vida, sobre a sua vida, levando na forma de cruz, para que com a autoridade, por ter vencido a morte, reinasse sobre o seu povo. Nós vemos esses registros, por exemplo, lá em Isaías capítulo de número 9, versículo de número 4, quando ele toma todo o jugo que era para vir sobre o seu povo, sobre os seus ombros. Mas também, Isaías capítulo 9, versículo de número 6, ele toma toda a autoridade e ele reina também sobre o seu povo. Isso deixa para nós, para cada um de nós, como sacerdotes diante do Senhor. Você que é servo do Senhor, você é um sacerdote diante do Senhor. Isso deixa um exemplo para cada um de nós, sacerdotes do Deus vivo. A responsabilidade de servir uns aos outros em Cristo Jesus. Tal como o bom pastor que toma a ovelha perdida nos ombros, registrado lá em Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 5, e com muita alegria, por ter achado a ovelha perdida, toma em seus ombros e a leva para o seu redil. Meus irmãos, nós temos que entender que temos que ser servos. E essa servidão se dá através de tomarmos a cruz uns dos outros, orarmos, intercedermos uns pelos outros, principalmente nos momentos em que estamos passando por dificuldades. Como vemos registrado lá em Lucas, capítulo de número 14, versículo de número 27. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Nós somos servos. Aprendemos com o Senhor Jesus a sermos servos a esse Deus tão tremendo. Mas também aprendemos nessa passagem que somos sacerdotes diante do povo de Deus para amá-los. Nós vemos que os sacerdotes, eles levavam o peitoral no seu peito, e com essas 12 pedras representativas que representavam todo o povo de Deus, até mesmo nos dias de hoje, nós somos o povo de Deus, levando o nome do povo de Deus sobre o seu coração. Quando entrasse no santuário, aquele sacerdote levava o povo de Deus em seu coração. O sacerdote deveria amar o povo de Deus. Isso também aponta para o sumo sacerdote Jesus, que com amor eterno nos amou e por isso com benignidade nos atraiu. O Senhor Jesus é aquele que nos amou até o fim. Esse é o exemplo dado a nós pelo Senhor Jesus, para que nós, como sacerdotes do Deus vivo, nós pudéssemos também amar o povo de Deus. Isso não é somente um ensino na figura de exemplo, mas também um mandamento, como vemos registrado lá em João, capítulo de número 15, versículo de número 12. Ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. É um papel que deve ser exercido por cada um de nós, como sacerdotes do Deus vivo. Mas não somente temos esse papel como sacerdotes, de servirmos uns aos outros, não somente temos esse papel de sacerdotes, de amarmos uns aos outros, assim como também temos o papel como sacerdotes do Deus vivo, de instruir uns aos outros. O sacerdote, ele levava o peitoral no seu peito com 12 pedras, indicando ali as 12 tribos, o povo de Deus ali reunido diante do Senhor, representado diante do Senhor, através dessas pedras que apontavam para cada uma das tribos de Israel. E nós vemos que nesse peitoral havia um compartimento com 2 pedras, Urim e Tumim.
Urim significa iluminar, clarear. Tumim, íntegro, perfeito. Essas pedras simbolizavam o juízo de Deus. A palavra de Deus, a revelação de Deus a respeito do propósito desse Deus vivo para os seus servos. Pedras usadas para transmitir a vontade de Deus para o seu povo. A palavra de Deus estava ali representada, apontando para o Verbo encarnado, Jesus, aquele que não somente cumpriu, como também transmitiu a vontade de Deus aos homens, pregando e ensinando a palavra de Deus. Nós vemos aqui claramente que o sacerdote, ele tem um papel de instruir o povo de Deus. Cada um de nós temos acesso à palavra de Deus e devemos instruir uns aos outros, devemos admoestar uns aos outros. Como vemos o Senhor Jesus, ele fazendo lá em Marcos, capítulo de número 1, versículo de número 15, quando ele afirma que o reino de Deus está próximo, alertando o povo a respeito dessa proximidade do reino de Deus, além que nós observamos também lá em Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 79, onde vemos esse Senhor Jesus vindo como aquele que haveria de consolar os que estavam perdidos, iluminar os que estavam em trevas, os que jazem em trevas, aqueles que estavam totalmente perdidos. O Senhor Jesus, ele veio para consolá-los. Esse é o exemplo que ele nos deixou. Como sacerdotes do Deus vivo, devemos levar a palavra de Deus a esse mundo que se encontra perdido. Nós devemos levar a palavra de Deus a este mundo que se encontra angustiado, a este mundo que se encontra preso no medo, a este mundo que necessita do Deus vivo. Como vemos lá em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 14. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis aqueles que estão desanimados, ampareis o fraco e sejais longânimos para com todos. Nós temos a palavra de consolação, nós temos a palavra que é capaz de consolar o nosso coração, que é capaz de consolar este mundo. Somos o povo da palavra, somos o povo que é também esse mundo de sacerdotes do Pai. Somos o povo da esperança. Como vemos lá em 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você que é sacerdote, sirva o povo de Deus. Você que é sacerdote, ame o povo de Deus. Você que é sacerdote, instrua o povo de Deus. Leve a palavra de Deus àqueles que estão angustiados. Eu espero que essa palavra possa ter falado ao seu coração. Eu gostaria de fazer mais uma oração por cada um dos nossos irmãos que estão em casa, a fim de que o Senhor possa abençoar as suas vidas. Senhor Deus e Pai, neste momento eu coloco diante do Senhor, desde a criança, o adolescente, o jovem, ó meu Deus, ó Senhor, a pessoa que já é adulta, Senhor meu Deus, e aquele que também, Senhor meu Deus, já é idoso. Senhor, que o Senhor derrame a Tua graça, a Tua misericórdia sobre a vida de cada um. Que o Senhor possa os proteger, os livrar de todo mal. Senhor, nós estamos colocando as nossas vidas diante do Senhor, as nossas casas e nossas famílias, crendo que o Senhor é aquele que nos protege, crendo que é o Senhor que, sim, meu Deus, está ao nosso lado nos momentos de dificuldade. Senhor, abençoa o lar, ó meu Deus, de cada uma das nossas famílias. Senhor, derrama a Tua graça, derrama a Tua misericórdia, e que cada um de nós
possamos desfrutar desse sacerdócio universal dos crentes, tanto servindo uns aos outros, como também amando uns aos outros, como também instruindo uns aos outros em Cristo Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um de vós, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Gostaria desde já de agradecer os nossos irmãos, que nos auxiliaram nessa gravação. Gostaria de agradecer o nosso irmão Guilherme, que está nos auxiliando, o nosso irmão John Ender, o nosso irmão William, o Marcos, o nosso irmão Luciano. São irmãos que estão nos abençoando, nos auxiliando, exatamente para que possamos estar gravando este culto. E eu espero que essas músicas, esses cânticos cantados, possa ter alegrado o seu coração e encurtado essa distância que tem sido colocada entre nós. Que Deus abençoe a sua casa e a sua família, em nome do Senhor Jesus.